Bem-vindos a mais um Podnext. É um enorme prazer ter vocês aqui assistindo novamente esse programa que é pensado com tanto carinho para você que está assistindo. E hoje iremos falar de um tema muito importante, que é como você escolhe o plano de saúde correto para você, para a sua família e para a sua empresa. Não é, Emerson? Já complicou tudo, já complicou. Falou plano de saúde e como você escolhe para sua empresa, para você, na mesma frase, eu já imagino que você que está aí nos assistindo nesse momento deve estar pensando assim, se eles conseguirem explicar isso direito, eu vou ficar muito feliz. Por que, Arthur? É complexo. Esse negócio é tão complexo. Olha, é complexo porque muita gente já foi enganado. Então, já tem logo de cara aí, para esta câmera aqui, a câmera que a gente fala com o público, a câmera da verdade. Se você foi enganado ao escolher o seu plano de saúde, ou se você está com receio de ser enganado ao escolher o seu plano de saúde, este podcast é para você. Tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas aqui. Mas aqui hoje tem dois apresentadores, porque eu vou contar para vocês. Vamos mudar um pouquinho a dinâmica, né? Eu vou apresentar. Eu te apresento e você me apresenta. Exatamente. Então tá, eu vou apresentar aqui o Arthur, que é CEO de uma empresa muito conhecida, que é a Nexo Administradora. Exatamente. Hoje nós vamos também descobrir o que significa uma administradora, o que é uma operadora e o que é uma administradora. Né? O seu histórico, toda a sua bagagem está relacionada à administração de saúde, com planos, né, empresariais e tudo mais. Mas para começar esta brincadeira hoje, eu gostaria muito que você me contasse de onde surgiram os planos de saúde do Brasil. Exatamente. Por onde que começa essa história, Arthur? Olha, Emerson, é uma história bem longa, né? Se a gente for falar hoje de plano médico mesmo, então a gente começa lá atrás. Quando a gente fala um pouquinho sobre as Santas Casas de Misericórdia, eu não vou ficar falando tudo sobre a história, mas planos médicos no Brasil iniciaram, eu posso falar que eles iniciaram com as antigas classes laboriosas, na década né? No século bem passado. Retrasado, né? Porque foi antes de 1900? Antes de 1900, exatamente. Mais ou menos ali 1800 alguma coisa. 1890, finalzinho do século ali de 1800, né? Olha, eu vi alguma coisa que a Sul América também já tinha operações aí nessa época. Tinha. Em 1895 a Sul América no Rio. No Rio ela já também iniciava as operações, mas como seguradora a nível geral, não especializada em saúde, né? As classes laboriosas, lógico, elas tinham aí outras questões que ela tratava, mas ela já pensava em como que ela ia ofertar saúde para trabalhadores, para algumas empresas, né? Isso lá atrás, né? Então, costumo falar até em apresentações que fiz, né? Faculdade, enfim. As classes laboriosas, eu considero hoje as classes laboriosas como o primeiro plano médico que, surgiu realmente no Brasil, né? Que veio dos conceitos das Santas Casas de Misericórdia, que são mais antigas ainda, né? Então a gente está falando aí de quase 130 anos de experiência nessa questão que é a formação dos planos de saúde. Agora a gente é aqui do ABC, né, mano? Exatamente. Nós somos da terra da batata, nós somos aqui de Santo André, de Cebola, e também estamos transmitindo aqui para quem assiste diariamente a ABC Play TV, que é uma televisão web, é uma web TV, né, em que a gente está aqui fazendo diariamente muita programação na área do ABC, e eu me lembro de um nome lá dos primórdios do Mapping, quem lembra do Mapping, que era uma tal de... Eu até sei do que você vai falar. Que era uma tal de... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Sansil. Sansil, tão conhecida a Sansil. Quem é do ABC conhece bem a Sansil, porque a Sansil foi um plano que muitas empresas grandes daqui tiveram. Por exemplo, a Volkswagen por um tempo teve. Nós tivemos grandes metalúrgicas aí que formam, né, o grande ABC aí, que tiveram a Sansil. Então posso fazer uma provocação? Deve. Quem está nos assistindo, eu vou fazer para essa câmera aqui no fechado, quem está nos assistindo, se teve um plano da Sansil, por favor, coloque aqui nos comentários desse podcast. Se possível, tire uma foto e manda, porque a gente vai inventar um prêmio aqui até o final desse podcast de hoje. E você que vai o dono da empresa, você que lute para dar esse prêmio para quem pertenceu a Sansil ou que teve um parente que teve algum tipo de plano de saúde de Sansil. Vamos resgatar a história da Sansil aqui no nosso ABC Paulista. Sansil começou na década de 60, né? Então ali
ela já nasceu como um plano médico, né? Então pensada exatamente para oferecer saúde coletiva, né? Então Isso era relacionado às empresas da época, as metalúrgicas, a Volkswagen, exatamente. Ford, tudo isso que tinha aqui no ABC. Na verdade, assim, a Sansil, ela iniciou oferecendo um dos primeiros contratos, né? Foi com a Rede Record em São Paulo, né? Então eles, sabe, fugiram um pouco daquele molde de só venda de plano médico individual, né? Já existiam algumas operadoras tentando fazer isso, mas a Sansil ela foi a pioneira porque ela desenvolveu um método, né? Que a gente entende hoje como planos empresariais, né? Ou que na própria Agência Nacional de Saúde ela determina como planos coletivos e empresariais. Então ela foi pioneira nesse assunto. Extremamente. Todas as outras operadoras vieram depois dela. Então a Sansil abriu as portas. Ela abriu as portas criando o primeiro modelo de plano empresarial. E tinha hospital, Tinha. A Sansil chegou a ter 11 hospitais. Um dos mais conhecidos era o Pan-Americano. Hospital Pan-Americano. Que hoje estão aí com outros nomes, outras bandeiras e tudo mais. Exatamente. Todos foram vendidos, né? A maioria foi vendida. Né? Hoje nós temos aí, por exemplo, o Hospital Acácias, que é da rede Uniosp Biovida, né? Que era o antigo Santos Dumont em Santo André, né? Que era um Hospital Sansil. Né? O próprio Hospital Pan-Americano ele não mudou o nome, mas ele ficou ali, ficou um prédio parado. Né? Então... depois que a Sansil, enfim, houveram alguns escândalos, o dono acabou vindo a óbito, enfim, a Sansil acabou se perdendo no meio do Sempre caminho. tem esse negócio de plano de saúde, a gente sabe como é complexo. Mas ela foi pioneira. Hoje, se a gente vende hoje, todos os corretores que assistem, se vocês vendem hoje um plano empresarial, para quem não conhece, vocês devem isso à Sansil. E você sabe que isso daí, a Sansil é da década de 60. De 60, exatamente. A década de 60, ali no meio da questão da militarização, do militarismo do Brasil e tudo mais, né? E aí, como é que surge depois? A Sul América já estava lá. Aí veio o quê? A Mil, tem outras marcas aí bem conhecidas, né? Tem, né? A gente... a própria Sul América, né, que é muito antiga, né, já era um plano que também nessa época ela já entendia, ela acabou evoluindo as suas operações, né? Nós temos aí as Unimedes, né? Então, que também são antigas extremamente antigas. São contemporâneas, né? Da década de 70. Exatamente. Apesar de serem uma modalidade diferente, porque elas são uma cooperativa médica, a gente já vai falar um pouquinho disso, tá? Mas é um plano médico, é um plano de saúde, né? Então, as Unimedes também são da década de 60, a Mil é da época de também 60, década, né? E nós temos, né, algumas operadoras que acabaram sendo vendidas, que eram muito boas, principalmente na região ABC, né? A Mesp Saúde, né? Eu gosto muito de falar da Amesp porque a Amesp foi uma grande escola para mim, né? E para a Nexo, como empresa. Né, que eu falo hoje foi um dos melhores planos que nós tivemos aqui na época, né, e foi comprada pelo Grupo Amil, né, depois de alguns anos. Geralmente, quando está indo muito bem, está fazendo muito sucesso, começa a incomodar as grandes e elas vão e adquirem a carteira. Sim, acontece isso a gente está vendo frequentemente, tá, com operadoras menores. Mas a Mesp houve um problema aí. Enfim, os sócios acabaram falecendo, né? E o sócio remanescente que enfim, tocava a empresa, ele decidiu por bem para manter a empresa, vendê-la, porque ele não tinha mais o pique que ele sempre teve para administrar e ele sentiu que era o momento correto de vender a Mesp, né? Bom, você está falando de uma série de coisas e umas coisas eu estou pescando aqui. Como eu prometi para o público que eu não ia ser bonzinho. Mas não deve ser. Por isso que eu trouxe o Emerson aqui. Que eu ia pegar no pé. Tem que perguntar. Eu gosto de tomar porrada mesmo. Já me chamaram de meu malvado favorito hoje. Então eu vou fazer aqui a parte da Grum e fazer perguntas para você. Vamos lá. O seguinte... Falou em plano de saúde, é palavrão.
É palavrão, tem muito BO atrás de plano de saúde. Sempre tem alguém que fala da família. Ah, eu fiz lá, só pago e me ferrei. E tá caro. E aí o tio foi lá com o pé tudo Não estrupiado. consigo entrar, É. porque eu tenho 65 anos. Meu pai tem 65 anos, eu não acho um plano médico E a pra menina ele. que me vendeu sumiu. Isso é o que É mais sempre acontece. assim. Tanto que isso a gente brinca, mas é trágico porque tá falando de vidas. Mas é recorrente. É recorrente, que virou humor. Exatamente. Então eu vou mostrar aqui umas charges pra gente poder começar rindo porque não chorar, né? Vamos lá. Olha aqui uma primeira charge do Duque, né? E aí ela fala: e qual é o seu plano de saúde, hein? E ele fala: meu plano é não ficar doente, tomara que dê certo. Você sabe que eu já escutei isso acho que umas 300 vezes quando a gente vende. Né? Ah, você vai fazer o plano médico? Não, eu só não quero ficar doente. Mas tá bom, já. É tipo por aí. bem Bota mais uma charge aí pra gente. Vamos ver a próxima. Olha lá, esse daqui é o típico vendedor de plano. Quero ver os preços do nosso plano de saúde? Os preços é que me deixaram doente. Mas essa charge aqui, ó, É do Bié. Então, mas ela é extremamente real. Porque entra, na maioria dos centros médicos aí, você tem lá um corretor dentro do centro médico. Ah, não, você tá de brincadeira. Que o cara tá na cama desse jeito aqui. É verdade isso aqui? Não, na cama não. Mas na recepção dos centros médicos de muitas operadoras, sempre foi extremamente comum abrir um plantão para um corretor. Agora, você tá lá aguardando a recepção, às vezes você está em um caso sério ou não, mas vem lá um corretor e te aborda com uma tabelinha. Ah, tá aqui o meu preço. Pô, isso é pior que floricultura na frente de cemitério, cara. E olha, eu tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui já fechou o plano médico dentro de um centro médico, tá? Achando que era da operadora. E não era um corretor ali dentro que não é que não tinha nada a ver com a operadora, mas não era a operadora em si, não era o administrativo ou o comercial da própria empresa, sabe? E aí que vem aquelas promessas bem falsas, né? Tipo assim, Nossa já faça aqui a sua assinatura e já sai usando, tipo sem parar, né? Que você passa e já passa no pedágio. Mais ou Não menos existe isso, né? A gente vai falar Não sobre tem. isso daqui a pouco. Não tem. Por mais rápido que fosse a inclusão, tá? É muito comum quem já caiu no conto da carência. Né? Então, quando eu falo conto da carência, você já comprou um plano onde te ofereceram carência zero, e aí você foi usar o plano e cadê? Cadê? Tudo bloqueado. Tudo A bloqueado. carência. É a famosa carência. Ai, Jesus, a O famoso carência. bloqueio de atendimento, né? Tem gente que às vezes não entende o Bota que é mais uma carência. charge aí. Lá nas TV Globo, a gente fazia um programa que chamava assim, A The Night, com Marcela Diné. Um forte abraço, Marcela Diné. Se você está precisando de plano de saúde, presta atenção aqui nesse podcast, ok? Por favor. E aí tinha um cara que trabalhava pra gente que era uma maravilha de humorista, que se chama Nani, que é ele mesmo que fez essa charge. Então, Nani, um forte abraço pra você. Plano de saúde. Lê o resto aí, Arthur. Eu não quero ser cliente, eu quero entrar na quadrilha. Jesus, eu falei que eu não ia pegar lé. Não tá de brincadeira. Olha, mas o cliente não entra na quadrilha, mas é difícil. Você entra num esquema muito bem arquitetado, às vezes. Pra não dar certo. Em muitos casos, sim. E Em por muitos que casos. e por causa disso, que nem essas charges, elas são, claro, um reflexo de toda uma sociedade que respira e que reclama muito. A quantidade de reclamações relacionadas ao plano de saúde é bastante alta também, né? Por conta desse processo de venda errada, né, Arthur? Exatamente. Na grande verdade, única e exclusivamente pela venda errada. Tá? Eu não vou dizer que não existam pessoas, clientes de má fé, mas eu estou para te falar aí, nesses 25 anos aí que a gente atua com um plano médico, que 90% dos erros e das reclamações que ocorrem, né, por parte dos clientes é porque a venda foi feita errada. Olha aí, então é sobre isso que a gente está falando hoje. Exatamente. A gente brinca, a gente acaba se divertindo aqui falando uma série de coisas, mas na hora que é para falar sério, a gente tem que falar sério. Extremamente. Né? Por quê? O Arthur, ele trabalha com plano de saúde há muito tempo, já é a segunda geração da família que está trabalhando com planos de saúde. A Nexo, ela não está aqui fazendo brincadeiras, nem humor em cima da tragédia das pessoas, muito pelo contrário, ela quer evitar que se aconteçam tragédias na hora que você mais precisa do plano de saúde. Exatamente. Para isso, este podcast tem um caráter informativo. E quando a gente fala informativo, o que a gente quer? Que quem participe pergunte.
Porque Extremamente importante. serão respondidas as perguntas. Coloca no comentário aqui do YouTube, no comentário do Facebook. Deixa a sua pergunta para a gente poder responder a sua pergunta, porque as dúvidas são muitas. E não só as dúvidas, coloque também a sua necessidade. É o mais importante. Quando eu falo de necessidade, que tipo de rede que você necessita, que tipo de cobertura que você necessita para que a gente consiga te orientar. Mas eu vou começar te fazendo pergunta logo Por a queima-roupa. favor, faz. Bom, a gente brincou, fez as charges, falamos sobre um pouco sobre o Arthur, o que ele faz e tudo mais, mas está na hora da gente fazer as perguntas principais. Então vai a primeira pergunta, a queima-roupa. Tá preparado? Escudo de aço? Extremamente. Então a queima-roupa. Qual é a diferença entre os planos de saúde? Qual é a diferença? Porque existem várias marcas, várias operadoras, um monte de gente fazendo propaganda para tudo que é lado. Mas como que eu consigo descobrir qual é o plano de saúde mais indicado para mim ou para minha família, Arthur? Primeiramente, quando a gente fala de planos de saúde, o que são planos de saúde, tá? Nós temos que dividir o mercado em 3 questões muito importantes. Primeiro, o que é medicina de grupo. Segundo, o que é seguradora. E terceiro, o que é cooperativa médica. Tá? Medicina de grupo são as empresas como a Mil, como o Uniosp, como o Santa Helena, como era a Mesp Saúde, onde você tem clínicas, laboratórios, hospitais de rede própria que se juntam, né, e formam uma rede referenciada, ou seja, medicina de grupo, grupo de empresas médicas formando um plano médico. Perfeito. Essa é a primeiro Essa ponto é a de vista. primeira. Qual é a segunda? Tá? Que é muito importante a gente falar porque são os planos mais vendáveis hoje, com os custos menores. A medicina de grupo, por ter rede própria, o custo dela é lá embaixo. Tá? Então, geralmente, tá? Não é que é uma regra, mas geralmente é menor. Tá? E isso, não vamos falar ainda se é plano individual ou coletivo, certo? Não. Nós estamos falando de quem oferece o serviço. Oferece. A medicina As de grupo. modalidades de operadora que existem hoje. Quando a gente fala operadora, são as empresas que fornecem o serviço médico. Perfeito. Tá? Seguradoras. Seguradoras como Porto Seguro, Sul América, Bradesco Saúde, Allianz, entre outras, Sompo e por aí vai. Tá? Qual que é a diferença de uma seguradora e de uma medicina de grupo? As seguradoras não possuem rede própria. Elas utilizam a rede de um terceiro. Exatamente. Aí o custo já, ó. Pega todo mundo que está assistindo, que tem um plano segurador, um Bradesco, um Sul América, um Porto, sabe que o custo é extremamente elevado. Opa, deixa eu ver minha carteirinha aqui. Extremamente Então me fala aí, elevado. então eu tenho a medicina de grupo, não tem rede referenciada, tá usando de terceiro. Não, ela tem, mas depende do padrão. Mas aí depois eu explico um pouquinho beleza. Então nós estamos no segundo item. Segundo Primeiro item. você falou que é medicina de grupo. Exatamente. Que são as empresas que se juntam, formam os hospitais, a rede referenciada, rede de atendimento, os profissionais ali todos contratados pelaquela rede de medicina de grupo. Segundo são as seguradoras. Agora, por exemplo, a seguradora Sul América é uma coisa e o plano de saúde Sul América é outra. Qual que é a diferença de operadora e seguradora? Olha, a seguradora, primeiro que ela é regida por um órgão diferente do governo. Então, a seguradora ela é sancionada pela SUSEP, porque ela vende seguros. Tá? Então, quando você quer um seguro de carro, um seguro para sua casa, um seguro de vida, que não é plano médico, mas é um seguro de vida, aquela questão de invalidez, você ter lá aí um valor que você resgata, isso são seguros. Tá? Operadoras médicas são regidas pela Agência Nacional de Saúde. Né? Então, no caso de uma Sul América, ela tem 2 entidades fiscalizando ela. Então, a Sul América pode vender pela seguradora um plano de saúde e também pela operadora. Exatamente. Ela vende porque ela tem 2 empresas. Né? Então, ela vai ter a Sul América Seguros, que vende seguros de uma forma geral. E a Sul América Saúde, né, que ela tem que seguir toda a cartilha de regras da ANS. Então, ela vende seguro saúde. Apenas planos de saúde que respeitam toda aquela parte de rol de atendimentos, né, todas aquelas obrigatoriedades que a agência fala. Tá? Então, a seguradora ela tem essa diferença porque ela vende seguros e vende o plano médico de uma maneira como se fosse um seguro, mas seguindo as regras que são exigidas, e ela não tem rede própria.
Tá? Não tendo rede própria, o custo dela é muito mais elevado, porque o terceiro, que é o prestador médico, o laboratório, a clínica, o hospital, ela vai ter um custo maior para a própria empresa. Né? Então, ela vai sempre repassar um custo maior. Então, a Sul América, como outras, tem que elevar o custo. Entendi. Tá? Então prestem atenção na diferença, porque essa atenção nas diferenças faz justamente com que você economize aí na sua Exatamente. contratação e entenda melhor como funciona. Porque se chega alguém para vender como aquele cara lá no corredor do hospital, você vai saber pelo menos discutir o que é mais barato, o que é mais em conta, o que é melhor para você. Exatamente. Né? Aí você me falou 2 pontos. Exatamente. Eu vou recapitular. O primeiro, medicina de grupo. Medicina de grupo. Segundo, seguradoras que oferecem o serviço de saúde. Olha aí para quem Exatamente. viaja internacionalmente que compra aquele seguro saúde, né? Tá dentro das seguradoras, não é isso? Exatamente. E qual é o terceiro? Terceiro são as cooperativas médicas, que hoje no país só existem as Unimedes. Tá? A Unimed, o que é a Unimed? Na grande verdade, ela é uma medicina de grupo, porque as Unimedes possuem rede própria, né? Não apenas a rede própria, mas o que a gente chama também de rede credenciada, que são clínicas e laboratórios terceirizados que prestam serviço com um contrato específico. Mas peraí, com a quando você Unimed. fala Unimed, é a marca Unimed? A marca Unimed. Então é isso que é dono de hospitais, dono de universidades, a Unimed. A Unimed, Quando a gente olha a marca Unimed, ela é a única no setor. que é uma cooperativa médica, ou seja, todas as Unimedes, quando você tem lá Unimed Rio Claro, Unimed Paulistana, Unimed Salvador, São cooperativas. são cooperativas. Elas são planos regionais que se unem, né, dentro de uma cooperativa. Né? O conceito sempre foi esse, onde elas rateavam o custo, né, e elas conseguiam ter um diferencial de preço. Entendi. Porém, na minha opinião, as cooperativas médicas não deram muito certo, porque várias Unimedes quebraram. Né? Mas cresceram muito, né? Cresceram muito por quê? Porque as Unimedes é que nem a Azul, né? a companhia aérea Azul. Começou a fazer voo para onde ninguém queria. Entendi. Então, a Unimed foi entrando nas cidades de interior, naqueles municípios regionais super pequenos, foi fazendo bons acordos com os médicos locais. E foi crescendo. Exatamente. Tem até Então, as faculdades, universidades aí de medicina, exatamente. né? As Unimedes ainda são muito boas. Tá? Eu estou falando no sentido que quem tem Unimed hoje sabe, principalmente Paraná e outras localidades, dificilmente você tira um cliente da Unimed. Você tira porque ou a Unimed quebrou naquela região, porque ela não soube administrar, Ou é uma rede de atendimento. ou o cara não pode mais pagar. É cara a Unimed? Não. Muito não é- caro. Ela é mais cara. Dos três é a mais cara? Olha, ela compete com a seguradora. A mais cara é a seguradora. Mais cara sempre vai ser a seguradora. Por quê? Você vai ter as redes premium? Vai. Você vai ter, dependendo do plano que você compra, você vai ter um Albert Einstein? Vai. Você vai ter um Sírio-Libanês? Vai. Só que a gente sabe que esses hospitais custam... Você tem seguro de vida? Eu não. Então é Eu bom tenho você. medicina de grupo. Então é bom você fazer um seguro de vida, porque Eu tenho depois desse medicina de podcast aqui você vai correr sérios riscos. Ele tá entregando tudo, gente. O Mas homem tá falando. mas eu sempre falei, ou a gente entrega e fala a verdade, ou a gente não vai ter cliente. O cliente tem que saber como que funciona. Tem que entender o mercado médico, porque senão ele é enganado. E eu estou cansado de ver cliente ser enganado. E por que tem muita pouca informação para edição? E por que tem pouca informação sobre essas verdades que são nuas e cruas e que ardem no bolso das pessoas? Por que tanta gente é enganada? Olha, é enganada porque é o que eu falo, existe muito corretor bom, existe muito vendedor bom, técnico, mas existe muita gente que está, sabe? Querendo bater meta, fechar conta. Não é nem isso. Se fosse só bater meta é legal. Eu acho que está naquela coisa, vendendo café da manhã para pagar o almoço, sabe? E aí vende sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma regra, vende gato por lebre, e aí a pessoa é totalmente enganada. E aí a gente entra num cenário onde, eu não sei se isso é cultural, enfim, a gente lê muito pouco nesse país. Eu queria que você me contasse, antes da gente começar o podcast, ele me contou uma história curiosíssima. Você não precisa citar quem são as pessoas, né? Por conta da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente pode contar o episódio. Sim, O com certeza. episódio é de um senhor de idade
que já tinha um plano durante muito tempo, que estava com a sua carência, funcionando, sendo atendido e tudo, mas ele foi assediado por uma proposta irresistível. Exatamente. Me conta como foi essa proposta, porque quem está nos assistindo pode estar passando por isso nesse momento. Exatamente. Um cliente nosso, inclusive meu, eu fiz a venda para ele há 10 anos atrás. 10 anos atrás. 10 anos atrás. Um senhor... Nós estávamos lá em 2013. Vendi o plano médico para esse beneficiário. E na época ele já entrou com um problema cardíaco, mas nós tínhamos uma condição especial, carência zero. A operadora nos deu essa condição promocional dentro dos planos de associação, os planos coletivos por adesão, que já a gente fala um pouquinho disso. E aí, 10 anos se passaram. Ele não teve problema nenhum nesses 10 anos. Nenhum, pagando normalmente, a rede atendendo, a gente dando todo o suporte para ele, porém, a gente sabe que 10 anos em uma mesma operadora, você sofre reajuste todo ano. Né? Então, ele veio sofrendo reajustes e, neste ano, né, em 2022, ele nos procurou falando, olha, meu preço está caro. Preço caro, ele, né, enfim, a pandemia, a gente estava com o escritório fechado, ele foi abordado por uma outra corretora que ofereceu o mesmo plano que ele já tem hoje. Tá? Então, para quem não sabe, ele tinha o antigo Santa Malha Intermédica, tá? E ele foi abordado por essa corretora exatamente para onde ela ofereceu para ele um plano empresarial, porque ele tem um CNPJ. Só que ele é um senhor de idade, ele e a esposa têm mais de 65 anos, com uma situação cardíaca, não vou dizer grave, mas demanda um cuidado. Né? E ela ofertou para ele um plano empresarial que reduziu o custo para ele, né, 35%. Ele falou, nossa, fantástico, baixou o custo. Só que não informou que ele ia pegar carência. Ia novamente adquirir a carência? Exatamente. Porque está trocando de plano. Ela vendeu para ele carência zero, ou seja, ele ia entrar sem nenhuma carência. O único jeito dele conseguir isso era num processo de portabilidade. Certo. E a corretora não informou isso daí para ele. Tá? Enfim, ele acreditou, ele fez o contrato, porém, antes de fazer a assinatura final, ele falou, peraí, deixa eu lá falar com o Arthur, nós já tínhamos voltado, enfim. Ele veio falar comigo, apresentou o caso, eu falei, olha, é isso, o senhor está vendo aqui que no contrato que a corretora te ofertou, que ela disse que era carência zero, existem 2 anos de carência para pré-existente. Mas então, o cara está com um problema, tem um problema já pré-existente, né, cardíaco. Eu questionei ele, eu falei, mas você falou isso para a corretora? Ela falou, eu falei. Só que ela disse que eu ia ter carência zero, né, que eu não ia pegar carência e, sabe, realmente, para urgência e emergência, não ia pegar. Ninguém lê contrato, né, Arthur? Consultas e exames, não ia pegar carência. Agora, se ele necessitar de qualquer tratamento cardíaco, vamos dizer, ele tem um marca-passo, tá? Se ele precisa trocar este marca-passo, você troca a cada 10 anos, geralmente, né? Ele não ia poder trocar dentro deste período de 2 anos de carência, né? Enfim, expliquei para ele, falei, olha, o senhor ligue para a corretora, cancela, eu tenho o produto, eu posso te oferecer, mas o senhor tem que estar ciente que se o senhor vir para esta outra modalidade... Carência. Carência. Se o senhor aceitar a carência, fantástico. Ele aceitou. Mas ele falou, não, eu não posso, enfim. Expliquei tudo isso para ele, ele pediu o cancelamento para essa corretora, ela não fez o cancelamento, a operadora intermédica, infelizmente, gerou a cobrança para ele, ele não pagou, lógico, porque ele não fez o cancelamento do plano antigo dele, então ele não vai pagar 2 faturas. Gerou uma dívida, né? Uma dívida de R$ 1.050. E aí? E aí que ele não pagou e a operadora judicializou o beneficiário, ou seja, ele foi para o Serasa. Coitado do coração deste homem. Exatamente. Agora ele vai ter uma dor de cabeça para pedir. Acredito que a Intermédica vai ser super razoável, entender que foi um erro da corretora, entendeu? E vai cancelar, até porque não houve nenhuma utilização nesse novo contrato. Ou seja, se ele não utilizou nada, não há justificativa para judicializar o beneficiário. Eu entendo que se ele tivesse utilizado o plano, cabe uma outra conversa, mas ele não utilizou. Já que a gente está nesse interim, falando de escolha, olha ali querendo trocar um plano de saúde e tudo mais, né? Eu queria saber qual que é a regra de ouro, Arthur.
para quem está nos ouvindo, em como escolher um plano de saúde. Eu começo por onde? Olha, primeiro você tem que entender a sua necessidade. Tá? A sua necessidade vai ser o quê? É rede? É um menor preço? Porque a gente sabe que todo mundo vem atrás do menor preço. Só que o menor preço nem sempre é qualidade. Tá? Então a gente tem que ter preço justo com rede equalizada. E agora tem esse negócio de hall que tá dando uma confusão. Nossa, daí nem Você vai falar fala. sobre isso também, né? A gente vai vai falar sobre isso. Falar. Então, quando procura ou vê uma oferta muito com preço abaixo da média de mercado, as pessoas vão começar a pesquisar, é para ficar desconfiado. Porque normalmente ali está faltando muita coisa que é Exatamente. o tradicional e o que mais se utiliza, né? Você tem que ser crítico. Ah. Tá? Então, o cliente ele tem que ser crítico, ele tem que entender se aquele preço que é mais barato não está vinculado a um sindicato, a uma entidade classista, uma associação, um clube ou até uma cooperativa. Por que eu falo isso? Porque a gente entra no que a gente entende como modalidades de comercialização. Tá? Então, todas as operadoras de saúde, sendo elas medicina de grupo, seguradora ou cooperativas médicas, né, elas têm a possibilidade de comercializar planos coletivos por adesão, planos empresariais pequeno e médio porte e planos empresariais de grande porte e os planos individuais, pessoa física. Então, quando a gente vê esses anúncios, que frequentemente a gente vê, inclusive no Facebook, né, que a gente é impactado, Exatamente. porque se você pega o seu celular e você fala assim, plano de saúde, plano de saúde, plano de saúde, vai aparecer uma centena de ofertas de plano de saúde. No Google, não precisa nem tá... pesquisar, você encosta na cabeça e fala assim, plano de saúde. Pronto, aí vem o Google, vem o Facebook, vem o Instagram, vem todo mundo. Se bobear, vai aparecer o cara na tua porta de manhã com plano de saúde. Exatamente. Agora, a primeira pergunta da regra de ouro que se deve fazer é: qual é a modalidade de comercialização que está sendo aplicada? Se é por adesão, se é coletivo, se é vinculado a CNPJ empresarial. É isso que se deve perguntar? Exatamente. Então, a primeira questão se o preço está muito barato, tá, e você desconfiou disso, pergunte qual é a modalidade. Esse plano é para a pessoa física, esse plano é para a pessoa jurídica, ou esse plano é um plano de adesão? Primeira pergunta que você faz para o corretor. Aí, se o corretor falar para você assim, é um plano por adesão, significa que está vinculado a um sindicato? A um sindicato e a uma administradora. Então, peraí. Então, a gente está entendendo que o plano por adesão, ele é benéfico. Extremamente. E os preços praticados são menores. São menores. Me explica, então, o que é um plano por adesão. Plano de adesão, coletivo por adesão, né, como eu sempre falo, o próprio nome já define o que ele é. Ele é um plano coletivo, ou seja, a coletividade faz com que ele fique mais barato. Porque um número maior de pessoas aderindo àquela operadora, aquele padrão de plano faz com que a gente reduza o valor. Então, é bem aquela coisa do juntos somos mais fortes. Tá? Em regra, todo plano coletivo por adesão ele tem que ter, primeiro, uma entidade classista, ou um sindicato, ou um clube, ou uma cooperativa, tem que ter uma entidade. Esta entidade ela tem que ter uma administradora, tá? Que, por regra, é uma garantidora deste contrato. Porque a administradora, como anexo, controla inadimplência, controla a saúde financeira deste contrato. E o atendimento, né? É onde eu ia chegar. A administradora deve controlar o atendimento. Tá? Então, se é para reclamar, é com você. Não faz. Deve reclamar comigo. Entendi. Tá? Então, assim, tem que manter a saúde financeira, tem que dar suporte de atendimento, porque eu sou o canal direto com a operadora médica. Eu sou o intermediário entre os associados dessa entidade e a operadora. Eu tô aqui no meio. Então, além de garantir isso, porque a agência nacional ela me cobra trimestralmente para que eu tenha as garantias, né, financeiras, eu falo, né, e que a gente te dê todo o suporte. Então, tem que ter entidade, tem que ter administradora, e a administradora apresenta oportunidades para a operadora.
Então, quando eu tenho um grupo muito grande aqui que precisa do plano médico, eu, como intermediadora, chego na operadora e falo, olha, eu tenho a possibilidade de administrar este grupo de pessoas. Então, para este grupo, que tem uma renda per capita X, eu não posso trabalhar mais do que isso. Entendi. Aí eu vou chegar na operadora e falar, olha, operadora, se você quiser entrar aqui, se aqui te interessa, você vai ter que aplicar X valor. Se você aplicar mais que isso aqui, você não vende. Então faz sentido uma pergunta que me fizeram esses dias. Quando eu perguntei sobre plano de saúde, a primeira pergunta que ela fez foi: mas você é de qual área? Qual é a sua profissão? Extremamente Porque válida essa pergunta. ela quer encaminhar para um plano por adesão que esteja dentro da minha classe. Por exemplo, como eu sou da área de televisão, é o sindicato de produtores, né, de rádio e TV. Exatamente. Agora, você trabalha com algumas entidades. A gente sempre fala que a gente é da Terra da Garoa, né? Sim. Aqui na Terra da Garoa, do ABC, as entidades que você trabalha que são entidades de classe. Tá. Nós temos a AMA, para quem não sabe, é a Associação dos Metalúrgicos Aposentados e Inativos. Tá? Então, todo metalúrgico hoje que se aposenta, está saindo da empresa, ou por uma questão de inatividade, ele foi demitido, ou ele está afastado, ele necessita de um plano médico, nós temos algumas opções dentro da entidade. Né? Hoje com Uniosp, Ameplan, Intermédica, Notre Dame Intermédica, que são tabelas exclusivas, que a gente chama de projetos especiais. Então, são, tabelas que não são comercializadas no mercado. Tá? A figura da entidade entra como a empresa que solicitou, anexo como a garantidora, e a operadora me dá um plano médico com preço muito menor, com adesão pessoa física, para quem é metalúrgico e seus familiares. E para quem trabalha no comércio? Comércio. Nós temos as CDLs que estão entrando hoje, a CDL Itaquera, né, que nós já fizemos o primeiro podcast com eles, que aí quem hoje tem seu comércio ali pode estar entrando pela CDL, né? E aí a CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas, né? Assim como uma associação comercial, ela tem o poder hoje, pelo anexo, de ofertar planos de saúde para o comerciante, né? E para os colaboradores destes comerciantes. Então, é CPF que nós estamos falando. Exatamente. Aí tem muita dúvida, né? Ah, mas um plano coletivo por adesão, ele é um plano individual? Em tese é. Só que com uma diferença. Por que ele é mais barato? Pela coletividade da entidade. Tá, você entra num grupo. Exatamente. Com o seu CPF, você vai fazer parte desse grupo que está pagando em conjunto por um plano de saúde. É claro que vai ficar muito mais barato, porque faz parte da entidade classista que você pertence. Então, o resumo é: procura saber, na sua entidade classista, qual é a melhor forma de fazer o seu plano de adesão de forma coletiva. E temos mais duas entidades ainda Quais no são? ABC, que é a Associação dos Químicos Aposentados, assim como a AMA, das Indústrias Químicas, e temos o Sindisaúde ABC, extremamente representativo, porque ele cuida de todos os auxiliares de enfermagem, todo profissional que trabalha dentro de hospitais, clínicas, laboratórios, hospitais públicos, hospitais privados da região do Grande ABC. Então, o Sindisaúde também temos Intermédica, Ameplan, Uniosp, os químicos também. Então, quem hoje trabalha indústria metalúrgica, indústria química, saúde ou é comerciante, nós temos aí produtos exclusivos para essas categorias. Você é do ABC? Eu sou do ABC, nascido e criado em São Bernardo. São Bernardo do Campo. São Bernardo. Você anda muito por essa região? Demais. Então me conta como é que é a rede de atendimento nessa região. Porque essas entidades, elas provavelmente, a partir do momento que você adere a um plano de coletivo, a primeira pergunta que você vai fazer depois é falar assim: tá bom, Arthur, adorei o seu preço, adorei como funciona a operadora, mas eu quero saber, agora eu preciso de atendimento, para onde que eu vou? A oferta, existe uma oferta grande de rede de atendimento do ABC? Em todas as operadoras que nós trabalhamos, da mais barata até a mais cara, nós nos preocupamos muito com a regionalização da rede. Tá? Então, em todo o ABC, todas as opções que nós oferecemos são extremamente voltadas ao público do ABC. Tá?
E também, assim, ABC e São Paulo, né? Porque nós Tá temos... tudo ali pertinho, né? Porque quem mora em São Caetano, às vezes mora divisa em Santo André, em Vai ali, Diadema. vem aqui, Exatamente. volta Então, está ali. muito acostumado a usar a Zona Sul, às vezes, uma Zona Leste. Então, a gente acaba trazendo, sabe, produtos que vão atender São Paulo capital e Grande ABC, né? Mas Lógico, é tudo temos facinho, tudo é facinho. tudo fácil. Então, a gente tem aí rede nos principais centros de, enfim, Santo André, de São Caetano, de São Bernardo. Em São Bernardo, aí, quem está assistindo sabe que o Uniosp tem rede na Índico, Avenida Índico, Avenida Mediterrâneo, tem clínicas credenciadas. A própria Intermédica tem 3 hospitais próprios em São Bernardo. Entendeu? Tem hospitais, abriu recentemente um centro médico enorme em Santo André, tem um centro médico enorme em Diadema. Né? Então, assim, pensamos com muito carinho, né? E isso já vem da nossa, sabe, cultura, de ter planos e auxiliar até as operadoras a montar uma rede voltada ao público do ABC. Agora, quando a gente fala de público do ABC, você está me falando de rede, eu fico pensando assim, as mães, né? Quem é pai, quem é mãe, a primeira coisa que pensa, fala assim, puxa, deu aquele BO de madrugada, dor de garganta ou alguma coisa que tem que correr para o hospital tem que estar próximo, né? Exatamente. Então, esta rede ABC é pensada e essas entidades classistas que você comentou estão Sim, todas dentro do mesmo range ali para você chegar rapidamente. A exatamente. pergunta, a segunda grande Sim. pergunta que a gente pode fazer aqui. Na escolha de um plano de saúde, por onde que é melhor eu escolher? Pela rede de atendimento ou pelo preço? Primeiramente, a gente vai ter que ver a sua renda per capita. Tá? Então, a renda familiar vai ser o fator Fundamental. e decisório. Não tem jeito. Tá? Então, não vai adiantar eu te oferecer a melhor rede se você, infelizmente, não tiver a possibilidade de pagar por aquele padrão de plano. Você vai falar, nossa, é lindo, é maravilhoso, mas eu não posso, neste momento, ter este plano. Tem Então, algum estudo que diz assim, um percentual que você deve? Porque eu sei que tem estudos até para aluguel, né? Tipo, 30% da minha renda, não passar disso e tudo mais. Tem alguma coisa que você fala assim, está relacionada a esse item? olha, nós temos vários indicadores que nós geramos aí nesses mais de 20 anos aí, aonde a gente conseguiu entender qual que é a principal necessidade do beneficiário, tá? Então a gente chegou ali em torno de 30% procura rede de atendimento. 70% vem pelo preço. Tá? Então, como que a gente equaliza isso? Tá? Com operadoras regionalizadas. Então, por que a gente tem uma parceria tão agressiva com Uniosp, com Ameplan, com planos regionalizados? Porque a gente consegue aliar qualidade com uma rede regional super interessante de clínicas e laboratórios e hospitais próprios e rede credenciada com o custo ideal para o nosso beneficiário. Então, quem mora nessa região do ABC está bem coberto em relação ao Extremamente. estratégia, Extremamente. porque está regionalizada. Exatamente. Nós pensamos, para que vocês tenham uma ideia, tá? Os planos hoje, principalmente o Uniosp, a Meplan, nós pensamos neles para uma família que ganha até R$ 2.000. E o que tem nesses planos? Que você fala assim, puxa, eles são realmente diferenciados. Você vai ter todos os tipos de consultas, exames, atendimentos laboratoriais, atendimentos hospitalares, terapias, acupuntura, físio, psicoterapia, ou seja, tudo que o rol de atendimento obriga, né, a operadora a dar. Então, assim, quando eu falo tudo, é porque é tudo. Né? Então, você tem um câncer, você tem um tratamento cardiológico, você tem alguma coisa, você tem algum problema do mais simples ao mais complexo, as operadoras estão prontas a te dar esse atendimento. A gente entra como principal garantidor disso, porque eu vou cobrar a operadora. Né? Então, a operadora, quando ela entra, eu sou muito justo com a operadora como eu sou com o cliente final. Né? Você que está assistindo, eu quero que você saiba disso, porque se a operadora me prometer uma coisa, eu vou vender isso para você que está aí na ponta. Tá? Só que, se a operadora não entrega, e você tem que me falar isso, eu tenho que cobrar eles aqui, para eles entregarem o que eles prometeram para mim, porque foi o que eu te vendi. Tá? Então é aí que a administradora faz toda a diferença. É aí que a Nexo faz a diferença, porque tem muita administradora
Que não está nem aí para Não isso. tá nem aí para isso. Para muitas administradoras é criar o produto, soltar para diversas corretoras, Fazer números. fazer simplesmente número. É venda, 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 comissão, comissão, comissão. Isso é importante? É. Eu não estou trabalhando de graça, mas eu vejo o lado humano. Por quê? Eu penso que na ponta pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser um irmão, pode ser um amigo querido que está utilizando o plano. Então, eu me ponho sempre na situação do meu cliente. E outra, né, mano? O cara mora no ABC, é de São Bernardo, todo mundo conhece. A gente é bairrista, né? É, Não tem cara, como. aqui no ABC é assim, todo mundo conhece todo mundo. Conhece. Então, assim, a Apesar gente. de ser Né? grande, né? É um grande interiorzinho. Pois é, então, assim, se No pisar bom na bola, sentido. pisa uma vez só. Então, Exatamente. não pode acontecer, ainda mais lidando com vidas, né, Arthur? Principalmente lidando com vidas. É o que você falou. O ABC, você fez uma coisa errada, ainda mais nesse mercado de saúde, que todo mundo se fala, todo mundo é amigo, uma hora está em uma empresa, uma hora está em outra, então você não pode criar inimigos. Você tem que criar bons parceiros sempre, né? Então, Não, e outra, você vender um plano por adesão coletivo, se você pisa na bola com um, você pisa com todo mundo, né? Então também tem essa questão. Um insatisfeito geram muitos insatisfeitos, nossa, né? Então o serviço tem que ser sempre muito uma bom. reclamação, 10 vendas a menos. Agora eu vou te fazer outra pergunta. A gente falou hoje de um caso curioso, né? Inclusive lá atrás sobre um caso de um senhor que tentou transferir, né? Migrar para um outro plano e ia perder a carência. Isso é uma coisa recorrente porque a gente sabe que a corda Extremamente aperta, recorrente. a corda aperta, né? Vai ficando cada vez mais caro. Quando se trata da terceira idade, existe somente a Prevent Senior ou quais outras opções a gente tem para estas pessoas da melhor idade? Olha, eu me orgulho muito de dizer que a Nexo surgiu de um trabalho com terceira idade. A AMA, como eu falei anteriormente, ela é a primeira entidade que a gente trabalhou, né? E é hoje a maior entidade que nós temos, o maior contrato que nós temos, né? E a AMA é a Associação dos Metalúrgicos Aposentados. Tá? Então, muitas operadoras falando que a terceira idade dá prejuízo, avaliam extremamente com maus olhos, né? Você tem aí. Índice de sinistro altíssimo. Exatamente. Eu tenho certeza que muitos aí já devem ter passado por aquela de eu não sei aonde que eu ponho meu pai, eu não sei onde que eu ponho minha mãe, eu tenho um tio, uma tia que estão acima de 59 anos, eu não tenho aonde pôr. Já, enfim, eu procurei diversas opções e eu não acho, ou porque as operadoras mandam aquela famosa frase, fora das regras de comercialização. Fora das regras de comercialização. Isso é tarja preta, né? Não pode isso, né? Não pode. Na verdade, isso daí é um jeito bonitinho de virar e falar, olha, eu não vou aceitar você, tá? Porque você vai me dar prejuízo. Eu acho que eu já ouvi essa frase, cara. Me Fora falaram das isso aí, regras você tá de- fora das regras de comercialização. Eu tô fora de um monte de coisa aí. Me excluíram, Arthur. Né? E isso daí acontece todo dia, todo dia. Então, a gente entende que existem custos, que tem gente que tem aí patologias seríssimas, né? E que quando não tem um plano médico, dificilmente alguma operadora vai querer aceitar, apesar delas serem obrigadas a aceitarem, né? Aí tem aquele negócio, chama o advogado, né? E aí tem que entrar com o quê? Com uma liminar, com Uma uma ação. liminar. Mas voltando à terceira idade, eu acho que assim, não tem segredo, sabe? Existe o quê? Boa administração. Tá? Então, anexo, né, eu cresci nessa associação. Tá? Então, eu vou lá desde os 8 anos de idade, porque a minha família inteira é metalúrgica. Tios, avô. Então, em São Bernardo, né, não tem como. Ou era Volkswagen ou era Mercedes. O meu avô até ajudou a construir a fábrica ali. Ele trabalhou na construção da Mercedes, na Pauliceia. E, enfim, a gente sempre viu a necessidade de se ter um plano médico. Voltado para terceira idade. Exatamente. Agora, quando a gente Meu fala. avô teve Sancil. Teu avô teve. Ih, Meu avô olha lá, teve vai, né? Agora, quando a gente fala, existe só Prevent Senior? Não, né? Não. Para quem é do ABC, está bem servido em relação ao plano de saúde para terceira idade? Olha, está. Nós temos hoje a Uniosp, que ela está muito boa, tá? E tenho orgulho de dizer que nós temos o melhor preço hoje
para a terceira idade da Uniosp, tá? Hoje a gente está falando aí em torno de 450, 460 reais aí para um beneficiário acima de 59 Peraí, você tá falando preço? Falei, desculpa. Então, peraí, volta, faz um rewind. Faz um rewind. Qual é o preço do plano de saúde para a terceira idade? Para a terceira idade, hoje, R$ 470 reais. Hoje eu tenho preço a partir de R$ 470 reais, acima de 59 anos, né? Com Uniosp Saúde. Tá? Então, onde a gente traz o quê? Todo o cuidado. Quando você fala em terceira idade, você tem que incentivar prevenção. Com rede de atendimento aqui na região. Total. Em São Bernardo, em Santo André, em São Caetano, em Diadema, em Ribeirão Pires, Mauá. Então, assim, a gente vai conseguir dar o atendimento necessário para o beneficiário. Até porque a gente está com um pouco mais aí de 2.000 vidas só de terceira idade na Uniosp. Então você já tem uma credencial aí, tanto de preço como de qualidade, já muito bem certificada, né? Exatamente. E a história que todo mundo pergunta, que é uma pergunta chave, né? Existe mesmo carência zero ou isso é papo furado, Arthur? Existe. Existe a carência zero. A operadora, lógico que ela vai querer avaliar muito bem, né? Carências principalmente acima de 59 anos, ela vai querer avaliar para saber se o beneficiário vai dar um sinistro maior ou um sinistro menor, ou seja, um prejuízo maior ou um prejuízo menor, tá? Porque sinistro eu acho que é uma palavra muito bonitinha. Para prejuízo. Prejuízo. Então, é simplesmente isso. Sinistro é prejuízo. Tá? Entendam sempre como um prejuízo. Tá? Então, assim, a gente consegue trazer algumas ações super importantes aí, dentro dos planos coletivos por adesão, onde a gente consegue não só reduzir a carência, como zerar a carência. E como é que a gente consegue zerar a carência? Unindo grupos grandes. E o ABC é um grande grupo, né? Exatamente. Então, quanto maior é o grupo que entra em um determinado período de cadastro, um período de vigência, a gente consegue condições comerciais com a operadora mais interessantes. Quando eu falo, comerciais, reduzir a carência, zerar a carência. Tá? Então, eu hoje possuo aditivos para poder negociar isso com a operadora. Exatamente. Sou muito transparente com você que está assistindo. Tá? Não adianta eu vender carência zero para todo mundo, tá? Sendo que, às vezes, um beneficiário com uma patologia mais grave pode prejudicar uma carteira saudável. Não é que eu não vou vender, eu vou vender. Só que eu quero informar este beneficiário que é saudável que ele entre com algumas carências, se ele puder aguentar essas carências, lógico, tá? Porque isso vai fazer com que a gente tenha reajustes menores futuramente, vai também fazer com que esse beneficiário fique com a gente por um tempo longo e indeterminado. Tá? Então, a gente tem que ser sempre muito honesto com todo mundo. Tá? Então, vamos equalizar, vamos realmente usar a coletividade para se ajudar. Quando a gente faz isso, está aí a prova. A Associação dos Metalúrgicos está com a gente há 25 anos. Isso porque tem uma gestão da ponta que está fazendo o negócio, que é transparente e que não vai também colocar para dentro desse negócio coisas que podem ser um alto índice prejudiciais, é né? O que eu costumo falar. Eu, como administrador, eu tenho que ver sempre todas as pontas. Tá? Então, eu tenho que ver a carteira saudável, eu tenho que ver a carteira que não está saudável. Tá? A carteira que não está saudável, eu tenho que oxigenar ela com novas entradas, com pessoas que não tenham patologias graves, para que eu consiga fazer com que quem não tem nada não pague, rateie o custo, divida o custo com quem tem uma patologia grave. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho nada, como eu já ouvi várias vezes. Eu não tenho nada, por que eu tenho que pagar a conta de quem tem? Vira a situação. Vamos fazer uma analogia aqui, muito coisa? simples. Saímos na mesa da balada. Foi lá na mesa, no churrasco dos amigos, no churrasco do cunhado. Todo mundo ficou responsável em levar 10 contão. Só que aí o cunhado não levou, né, mano? Exatamente. Então, os seus 10 contão não vão ser mais 10 contão, eles vão ser 12, vão ser 13, porque o rateio fica maior se alguém não paga a conta. Exatamente. Então, a gente tem sempre que
fazer com que todos entendam que o plano coletivo por adesão, ele é um grande rateio. Tá? Ele pode dar muito certo, como ele pode dar muito errado. Então, eu já vi muita administradora e muita entidade quebrar por administrar mal o plano médico, porque é uma responsabilidade muito grande. Tá? E o rateio deste custo médico tem que ser feito para todos. Tá? Eu me orgulho de dizer que os nossos índices são os mais baixos de reajuste de todo o mercado. Tá? A gente vê aí, nós temos hoje uma carteira super expressiva com a Notre Dame Intermédica, tá? Com um reajuste de 12%. Tá? Você fala, nossa, 12%, mas não é alto para um aposentado? Tá, pega as outras empresas, 25%, 30%, a própria ANS aumentou em 15%, os planos individuais, a gente está abaixo. A ANS é a agência que regula isso, inclusive. É a agência que regula. Tá? Nós tivemos um reajuste numa carteira de aposentado, que teoricamente seria uma carteira que as operadoras falam, dá um sinistro muito alto. Não, não é. Tá? Muito abaixo. Uniosp, 5%. 5%. Então, se a gente for comparar aqui os reajustes, a gente já sai ganhando na frente de pulo. Eu estou ganhando de todas as administradoras. Todas. Não tem um reajuste da maior administradora que nós temos no país hoje que bata o meu. Isso porque você está numa condição que você mesmo criou, que é essa estratégia de ABC. Exatamente. Onde a Nexo vem há quantos anos trabalhando? 25 anos, mas é uma estratégia de prevenção. Quando você promove prevenção médica e educação do seu beneficiário, você não tem problema. Quando eu falo de educação olha, você marca a consulta, não pode ir, desmarca. Porque senão aquele horário que o médico tinha, ele cobra da operadora. Isso recai no sinistro. Entendeu? Se a gente faz essas ações pequenas, sabe, a gente vai ajudando e realmente a gente ajuda em casos graves, como a gente sempre ajudou, remoções médicas, a gente consegue fazer com que o custo fique menor para todo mundo. Tá? Nós tivemos anos aí com a antiga MESP, que foi um grande contrato que nós tivemos. 2007, 2006 e 2007 nós não aplicamos reajuste. Tá? Dental Plus está aí de prova. Tá? Não deu reajuste esse ano para a gente. Odontologia, tá, gente? A Dental Plus é uma grande parceira nossa odontológica. Não deu reajuste. Por quê? Administração correta, venda correta. Tá? Quem entra com anexo hoje, tá, sabe exatamente o que está comprando, em que condição que está entrando. E de quem, né? Porque você está aqui fazendo um podcast, botando a sua cara na frente Exatamente. do negócio. Eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso. Com 16 anos eu estava lá dando a cara, fazendo palestra, associado falando, não, mas o preço aumentou. A culpa é sua. Não é minha. A culpa é do mercado. A gente está vendo né, como as coisas estão evoluindo, né? Do mercado. Naquele momento foi culpa da operadora, da antiga Medial. Enfim, histórias aí que acabam acontecendo. Bom, mas então falamos, mostramos, apresentamos como funciona, né? A diferença, inclusive, do que é uma operadora para uma administradora. Sim. Estamos falando, inclusive, quais são os benefícios e qual a grande dificuldade de se escolher um plano de saúde. Entendemos claramente como que se deve fazer, quais são as perguntas principais que se pode fazer, a diferença dos planos por adesão, que realmente são imbatíveis no preço. Exatamente. Plano por adesão, nós temos prós e contras, né, que é o que eu sempre falo. Prós, preço menor, coletividade, dando reajustes menores, tá? Adesão, pessoa física, pela entidade. Se você pertence àquela classe, você pode fazer adesão pessoa física. Nós temos uma maleabilidade, onde a gente consegue entrar com agregados, então você pode pôr seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, irmãos, enfim, a gente consegue abrir. Quais são os contras? A má administração de um plano por adesão sofre reajustes altíssimos. Por quê? O plano por adesão, ele é, em tese, um plano empresarial, porque ele é vinculado ao CNPJ daquela entidade. Se ele não é bem administrado, a operadora na ponta vai entender como um prejuízo e ela vai dar reajustes mais altos. E a operadora pode fazer isso porque a ANS permite que os índices de reajuste de planos empresariais e de planos de entidade são calculados pelo prejuízo que aquela carteira está dando para a operadora.
Bom, Vantagem. então, que maravilha! Que maravilha! Descobrimos muita coisa sobre o plano de saúde. A semana que vem estaremos de novo com novos temas. O podcast é feito para informar e não para vender, gente. Muitas vezes a gente está aqui, a pessoa acha e fala, mas esses caras estão vendendo plano. Não, não estamos vendendo plano de saúde. Nós estamos elucidando todas as mazelas que você pode ter, todos os problemas, todos os sinistros que você pode ter ao adquirir errado o seu plano de saúde. A gente torce que você adquira certo, que você tenha uma rede de atendimento, que você tenha seus benefícios e que você pague muito pouco por isso. É o que a gente promove. Todo dia há 25 anos. Então vamos lá. Semana que vem tem mais. Aguardo vocês aqui na semana que vem.